Olá, meus amados irmãos, que a paz e a graça do Senhor esteja convosco. É um prazer imenso, mais uma vez, contar com a sua audiência aqui no canal da Igreja Presbiteriana do Brasil em Acopiara. E nós estamos, então, todas as terças, expondo a carta de Tiago, uma exposição que muito abençoou a nossa igreja alguns anos atrás, e que nós trazemos aqui no nosso canal para que volte a nos abençoar e, claro, para que quem não teve a oportunidade de ouvir a pregação possa, então, fazê-lo. E o tema que nós vamos trabalhar hoje com vocês é Praticantes da Palavra, marca primordial dos autênticos cristãos. Tiago, capítulo 1, versículos 19 a 27. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Vamos orar. Pai de amor e infinita graça, pedimos ao Senhor que utilize esse texto tão rico, tão abençoado por Ti, para fortalecer a nossa fé. Pedimos ao Senhor que, pela Tua santa palavra, possa instruir-nos acerca de qual seja a boa, a perfeita e a agradável vontade do Senhor para a nossa vida. Assim nós oramos no nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus queridos, eu desejo introduzir o sermão de hoje com uma afirmação que acredito ser o resumo do que realmente significa ser um crente. Eu afirmo categoricamente que o crente verdadeiro tem sua vida centrada na palavra de Deus. Com isso, eu quero dizer que uma vida cristã concreta não é possível sem as sagradas Escrituras atuando em nós e, claro, através de nós. Na última vez que falamos acerca desta carta, nós falamos sobre como lidarmos com as tentações para a glória de Deus. Vimos que para suportarmos as tentações e resistirmos a fim de não darmos a luz ao pecado, precisamos olhar para Cristo, e esse olhar para Cristo significa, na prática, amarmos e obedecermos a palavra de Deus. Olhar para Cristo significa amar e obedecer a palavra de Deus. Encerramos aquele sermão com o versículo 18, o qual nós necessitamos recordar para compreendermos o restante deste capítulo. No versículo 18, nós lemos: Pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Sim, queridos, nós fomos gerados pela palavra da verdade, que é a Bíblia, para que nós fôssemos primícias de suas criaturas, ou seja, para que nós fôssemos a melhor parte da sua criação, ou seja, aqueles que de fato
creem no Senhor pela palavra, eles se destacam aos olhos do próprio Senhor por causa da palavra que neles reina. Claro que tudo isso é uma operação da graça de Deus. E aí, meus amados, como fomos gerados por esta palavra, nós necessitamos viver segundo esta palavra e nós precisamos nos tornar seus praticantes e não apenas seus espectadores. Sermos espectadores das Escrituras não produz o efeito desejado para nós como cristãos. Nós não fomos chamados para sermos observadores da palavra, mas para sermos aqueles que vivem de acordo com a palavra de Deus. A primeira verdade, portanto, que eu quero trazer para nós hoje é que devemos praticá-la em nossos relacionamentos. Se você ler os versos 19 e 20, eles dizem: Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. A chave para um relacionamento saudável está na comunicação. Um relacionamento pode viver ou morrer dependendo de como nós nos comunicamos. O crente deve conseguir controlar-se emocionalmente e verbalmente. Ele deve saber lidar com a palavra e com a ira que tantas vezes quer brotar do seu coração. De acordo com Tiago, primeiramente, ele deve ser pronto para ouvir. A palavra pronto no grego é a palavra taxis, de onde vem o nosso termo táxi. Seu significado literal é rápido. O táxi é um carro de serviço. Ele deve estar sempre pronto, disponível. Se vamos usar um táxi, ele precisa estar pronto, porque nós temos pressa de chegarmos aonde desejamos. Nós não podemos esperar e por isso nós o solicitamos. Se nós temos uma urgência, não temos carro, nós não podemos ir de ônibus. Então, não, vou pedir um táxi porque eu preciso ir imediatamente. Na comunicação é a mesma coisa. Nós precisamos estar dispostos a ouvir, prontos e rápidos para ouvirmos, porque quem nos fala está tomado do anseio de compartilhar o seu coração. Foi o pensador antigo Zenão quem disse: temos 2 ouvidos, mas apenas uma boca. Assim podemos escutar mais e falarmos menos. Eu creio que se nós ouvíssemos mais e melhor e falássemos menos, certamente nós nos envolveríamos em menos problemas. O mundo seria melhor se falássemos menos e ouvíssemos mais. Os divãs dos psicólogos estão cheios de pessoas que necessitam falar. Se ouvíssemos mais os pais, os cônjuges, os filhos e demais pessoas, certamente nós contribuiríamos em muito para uma sociedade melhor. Após dizer isso, Tiago mostra o outro lado desta moeda. Se precisamos ser rápidos para ouvir, devemos ser tardios para falar. Precisamos estar atentos sobre o que falamos, como falamos, com quem falamos e por que falamos. O reverendo Hernandes Dias Lopes, comentando esse texto, ele diz: a palavra tardio no grego é brades. Essa palavra dá a ideia de uma pessoa que tem dificuldades intelectuais para compreender logo de início o que lhe foi dito e necessita, portanto, de tempo para reflexão. O que Tiago quer dizer é que devemos refletir primeiro e não falar de imediato. É preciso saber a hora de falar e também o que falar. O que temos a dizer é verdadeiro? É oportuno? Edifica? Transmite graça aos que ouvem? Queridos, em alguns momentos nós somos tentados a dar aquela resposta dura, fria e às vezes com a motivação que não glorifica ao nosso Deus. Mas você já notou que quando você consegue frear aquela fala tão ácida que estava a ponto de jorrar do seu coração,
você depois costuma agradecer a Deus porque conseguiu ter domínio próprio diante do que você estava para dizer? Aprender a falar, e quando falar é indispensável para um bom relacionamento. Só que, infelizmente, irmãos, nós costumamos falar antes de pensar, de ouvir, de orar, de medir as consequências. Devemos ter muito cuidado com isso, pois conforme diz Provérbios 18, 21, a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Se nossa mente estiver permeada da palavra de Deus, saberemos ouvir e teremos condições de responder sabiamente aquilo que nós precisamos dizer e a quem nós precisamos dizer. A segunda questão aqui é que devemos centralizá-la em nossa vida, ou seja, nós devemos colocar a palavra no local certo na nossa vida, que é no centro da nossa vida. Se a palavra de Deus ela está centralizada na nossa vida, tudo que vai orbitar em torno da nossa vida vai orbitar em torno da palavra de Deus. Esse é um grande desafio para o cristão, viver uma vida de modo bíblico, ou viver uma vida bíblica. E aí, queridos, essa verdade está aí nos versos 21 a 25. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Irmãos, Tiago utiliza aqui uma linguagem agrícola quando se refere ao acolhimento da palavra de Deus em nosso coração. É como se o nosso coração fosse um terreno que antes estava tomado de entulhos, e para plantarmos nesse terreno é importante que se removam estes entulhos. Tiago diz isso afirmando: despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tiago deve estar se recordando de uma das mais famosas parábolas de Jesus, a do semeador, que está em Mateus 13, de 18 a 23. Esse texto diz assim: Atendei vós, pois, a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por 1. Nós precisamos urgentemente compreender que a Bíblia deve estar enraizada em nosso coração. Somente assim exerceremos com plenitude a vida cristã conquistada por nós na cruz do Calvário. Lemos no verso 22: Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Quem ouve e não pratica a palavra engana-se, achando que exerce um verdadeiro cristianismo. Quem é ouvinte, mas não praticante, é comparado por Tiago
alguém que assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Quem olha o espelho o faz, irmãos, para realizar um autoexame de sua aparência. Quando se retira da frente do espelho, logo se esquece de como é a sua aparência. Há pessoas que fazem o mesmo com a Bíblia, olham para ela e sabem como estão, mas por não praticá-la, esquecem como estão e não são transformadas. Nós precisamos implantar a Bíblia no coração e não tê-la somente perante os olhos ou aos ouvidos somente. Nós precisamos ter uma vivência onde a palavra sirva de fato como guia, ou melhor, que Deus nos guie pela sua bendita palavra. Não despreze a palavra de Deus. E aí, queridos, a terceira questão aqui é que devemos exercer nossa religião fundamentados nela. Então, você vai perceber uma certa lógica aqui na descrição de Tiago. Tiago começa falando que a gente deve ouvir mais e falar menos, e aí ele entra falando acerca de que devemos praticar a palavra, e finalmente ele diz que devemos fundamentar a nossa religião nessa palavra. Onde está essa lógica? Se nós estamos enchendo o nosso coração com a palavra, obviamente nós falaremos menos e melhor, porque a mente está sob o domínio da palavra de Deus. Tiago lembra aos seus leitores que, mesmo vivendo em um contexto adverso de tribulações e perseguições variadas, que de vez em quando nós traremos à tona na exposição da carta, eles devem lembrar-se de praticar o que a Escritura afirma como deveres espirituais que lhes foram confiados. Dentre estes deveres, devem cumprir a lei moral de Deus. Tiago então lembra que o verdadeiro exercício da religião consiste em refrear a língua do mal e praticar o bem aos que sofrem. E aí nos versos 26 e 27 diz assim: se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Perceberam? A verdadeira religião repousa em 3 práticas: refrear a língua daquilo que é mal, assistir os que sofrem suas muitas necessidades e perseguir a santificação, guardando-se incontaminado do mundo. E o instrumento para que essa religião seja aprendida e vivenciada é a palavra de Deus. A Bíblia é o firme fundamento para os nossos relacionamentos saudáveis. A Bíblia é o firme fundamento de nossa vida pessoal e íntima e do exercício de nossa religião. Para encerrarmos essa breve palavra, eu quero perguntar a você: será que você, eu, temos praticado a palavra de Deus ou sido somente meros espectadores, meros ouvintes? Amamos ouvir bons sermões ou amamos praticar bons sermões? Amamos o nosso próximo ao ponto de estarmos rápidos para ouvi-lo em suas aflições e tardio para expressarmos nossas opiniões? Nós temos socorrido os que sofrem? Temos amado a prática da palavra ao ponto de fugirmos de pecarmos contra o Senhor? Temos obedecido o Salmo 119, verso 11, nesse quesito, ou temos sido como quem olha o seu próprio rosto no espelho e logo se esquece de sua própria aparência? Salmo 119, 11, com o qual encerra essa palavra, diz: guardo no coração
a tua palavra ou as tuas palavras para não pecar contra ti. Amados, que Deus nos abençoe. Vamos orar. Senhor, obrigado pelo privilégio de meditarmos hoje na tua palavra e sermos fortalecidos com a mesma. Pedimos ao Senhor que renove as nossas forças e nos desperte para, de fato, sermos pessoas profundas, não só em conhecer o que está revelado na Bíblia, mas também de colocar tudo isso em prática para que a palavra de Deus seja vista em nossas atitudes. Abençoe cada irmão, cada visitante, cada amigo que assistiu essa mensagem hoje. Tome a sua vida nas tuas mãos. Eu peço também ao Senhor que nos desperte para colocarmos a Bíblia sempre no centro de nossas decisões, escolhas, que nós venhamos a trazê-la para nos confortar em meio às nossas aflições. Auxilia-nos, Senhor Deus, a fazer o que é agradável ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, muito obrigado. Deus abençoe. Se você gostou dessa exposição de Tiago, há outras 3 exposições já aqui nesse canal e você pode assistir. E se Deus quiser, na próxima semana nós continuaremos expondo esse texto sagrado. Fiquem com Deus, o Senhor vos abençoe e foi um prazer estar com vocês. A paz.